Olá, sétimo ano, vamos falar de máquinas térmicas, tá? Ciências, máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas, né? Qual é a importância das máquinas térmicas lá atrás, quando elas foram inventadas e até os dias de hoje, com a nossa tecnologia? O que as máquinas térmicas trouxeram para nós? Em primeiro lugar, elas são capazes de converter, tá? A energia térmica em energia mecânica. Ou seja, quando a gente fala de térmico, a gente está falando de temperatura, né? E quando a gente fala de mecânica, a gente fala mesmo de engrenagem, de funcionamento. Como, por exemplo, a gente pode citar, é usado muito, né, a energia térmica transformada em energia mecânica nos transportes que nós utilizamos, né? A gente aquece, você vai ligar um motor, o motor aquece para ele dar a partida e dessa partida vai vir vários tipos de objetos dentro desse motor que vai fazer com que essa engrenagem toda funcione e fazer com que esse automóvel se locomova, tá? Então, quando a gente fala de máquinas térmicas, a gente tem que lembrar o quê? Que nós convertemos a energia térmica em energia mecânica, tá? E principalmente a gente usa o quê? Nas indústrias e nos transportes, tá? Indústrias. Por que indústrias, Tias? Porque na indústria nós temos todos os maquinários, né? Tudo que a gente vai produzir e fazer, nós temos grandes máquinas que estão ali voltadas para produzir encapar, ou cortar, ou programar aquele tipo de matéria-prima que a gente está sendo utilizado na indústria, tá? Por que ela é importante para a gente saber? Eu vou dar exemplo para vocês como veículos, tá? Os veículos automotores. No caso, se fosse uma máquina a vapor, onde a turbina seria a vapor, antigamente, né, quando tinha a locomotiva a vapor, que a gente falava Maria Fumaça, era carvão, né, que se injetava carvão, acendia aquilo ali, ficava os homens ali trabalhando para que aquilo ali desse energia e para fazer com que aquele trem, né, chamado Maria Fumaça, se locomovesse. Então, preste atenção. Energia através do calor para promover o quê? A mecânica, ou seja, a locomoção daquele veículo, tá? Então, na verdade, a cada momento que foi avançando, a cada tempo que foi avançando, foi-se o quê? Foi-se aprimorando esse tipo de uso dessa energia térmica. Claro, hoje em dia a gente vê totalmente diferente, sendo mais tecnológico, sendo muito mais rápido, não precisando de tanto mão de obra. Por quê? Porque a tecnologia, cada dia que vai, ela vai avançando. Mas para ela chegar hoje no avanço, ela teve que vir de lá de baixo. Ela veio dos primórdios para chegar aqui. Como o homem das cavernas, quando descobriu a roda, que ele conseguia locomover aquela roda. Hoje em dia a gente faz várias coisas, né? Utilizando essa parte de rodas, as roldanas que a gente chama. Por quê? Porque lá atrás, na época dos homens da caverna, eles descobriram a roda. Então hoje a gente consegue evoluir com esse instrumento melhor. Por quê? Porque ele veio de lá dos antigos, vamos dizer assim, dos primórdios, tá? E aí, quando a gente fala do primeiro dispositivo que se utilizou esse tipo de mecânica, a gente fala lá do primeiro século depois de Cristo, tá? Lá desse primeiro século, quando a máquina de Heron, ela foi estabelecida, ela foi construída e foi começando a trabalhar com essas máquinas térmicas, transformando essa parte de energia para motora, tá? Para mecânica. Passou depois disso tudo um bom tempo, né? Porque, na verdade, cada descoberta que se tem em termos mundial, você tem que se aprimorar. Aquilo que a tia sempre fala, né? Quando a gente descobre alguma coisa, lá na ciência principalmente, que também tem a ver aqui, para se bater aquela descoberta, eu tenho que provar que o que eu descobri é melhor do que o anterior. Faz mais coisas, tem benefícios melhores do que o anterior, tá? Então, por isso que a gente está sempre em evolução. É o que acontece hoje em dia. Você compra um aparelho de celular. Hoje, o aparelho de celular, ele tira a foto assim, que ele faz não sei o quê, que a câmera capta não sei aonde, e tudo mais. Aí você vai lá, nossa, esse aqui é o melhor
do momento. Vou comprar ele, que ele é o melhor. Aí você vai lá e compra. Deu 2 meses que você está pagando aquele, já lançaram outro que faz melhor do que esse que você comprou. Entendeu? Então, essa é a grande virada da tecnologia e faz o mundo capital girar, o capitalismo girar em prol dessa situação. Então, o que acontece? O destaque mesmo das máquinas térmicas, elas começaram no século XVIII. Veja que eu falei que ela se deu início lá no século I antes de Cristo. Depois de Cristo, tá? Aí só foram ter mais sucesso no século o quê? 18. Depois de Cristo. Olha quanto tempo que demorou, tá? Ou seja, olha como que lá atrás o avanço era bem menor e hoje em dia o avanço está muito maior, né? A cada passo que a gente dá, o mundo globalizando, está muito maior os passos. Aí sim ela começou a ter sucesso. Por quê? As máquinas começaram a ser utilizadas para locomoção, né? Os carros antigamente, você pega nessas novelas antigas, eles tinham que vir na frente fazer a manivela, girar para o carro pegar. Era totalmente diferente, né? Era girar ali a chave e o carro vinha andando igual hoje em dia. Então já vem dentro dessa situação aqui. Então a locomotiva a vapor, quanto mais eles começaram a estudar que quanto mais colocava, quanto tempo mais andava, se ela era mais ligeira, se ela o que eu tinha que fazer para aquela meu trajeto ser maior, ser menor em menos tempo, o que eu tinha que fazer para acelerar mais a velocidade daquela locomotiva. E daí começou, através do século XVIII, que eles começaram a estudar cada vez mais e ampliar esse uso das máquinas térmicas, tá? Então, na verdade, elas foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da humanidade, né? Aquilo que eu falei para vocês, desde o primórdio. Por quê? Na realidade, elas começaram a vir para grande que vocês vão estudar, sétimo ano, a Revolução Industrial. A gente fala lá no 8º ano, o mais incisivo nisso, da Revolução Industrial, né? Eu só vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem. O que foi a Revolução Industrial? Já diz o nome. Quando a gente fala revolução, a gente fala de mudança. Lembra de revolto, de mudar. Então a gente fala de mudança. Então houve uma grande mudança no meio da indústria. A indústria sofreu mudança. E aí, mas o que foi isso? Que mudança que a indústria sofreu? Antigamente, como eu falei, precisava de muita mão de obra. O que quer dizer mão de obra, tia? Pessoas para executar tal tarefa. Então, para de repente, vamos dizer assim, uma Maria Fumaça se locomover, digamos que eu precisava de 50 homens ali trabalhando, né, atiçando o carvão, outro para ela se locomover. Então, esses homens são chamados mão de obra, tá? Então, as indústrias antigamente, elas eram o quê? Era levado a manivela. Manivela que a gente fala é aquele instrumentinho que a gente vai fazendo isso aqui, ó. Bem devagar, né? Com bastante tranquilidade, com bastante calma. Não é igual hoje que vocês apertam um botão lá igual do micro-ondas e só diz que quer 1 minuto, 2 minutos e ele anda sozinho, não, tá? Tinha que estar lá, ó. Bem com calma, bem devagar. Então, isso era mão de obra. Então, na Revolução Industrial, antes de haver a Revolução, as indústrias precisavam muito de mão de obra. Para fazer com que um instrumento, um maquinário, né, uma máquina térmica funcionasse, ele precisava de muitas pessoas, de muitos homens trabalhando naquela máquina para que ela funcionasse. A Revolução veio fazer o quê? Veio diminuir a mão de obra. Veio com maquinários um pouquinho mais especializados, hoje em dia muito mais, e veio diminuir. Então, por isso que fala que foi a Revolução Industrial, porque automaticamente, pensa bem comigo, se eu levo 2 dias para fabricar certo produto, porque eu tenho que pagar 50 homens para fabricar certo produto, e se eu diminuo, porque eu tenho um maquinário menor, e reduzo pela metade, boto 25 homens, e em um dia eu fabrico o produto, qual é a vantagem? É esse de 25 e fabricar em um dia, né? Eu estou ganhando mais, eu estou importando, exportando mais,
Então foi isso que foi a Revolução Industrial. Vamos diminuir a mão de obra, aumentar nosso maquinário e assim fazer uma ascensão na parte financeira, né, na parte econômica mesmo daquela nação, daquele país. Por isso que teve a Revolução Industrial. Geralmente eu gosto de dar exemplo da fantástica fábrica de chocolate, do William Wonka, né? Todo mundo já ouviu falar. Onde o pai do, que eu sempre esqueço o nome dele, não adianta, já vi esse filme 10.000 vezes, eu não esqueço do William Wonka, acho que é Charlie. Ele trabalhava na fábrica do pai do William Wonka, que era uma fábrica que fabricava pastas de dente. E aí, quando os tubos vinham cheios, o pai ficava colocando as tampinhas. O tubo vinha, ele ia lá e colocava as tampinhas e aquilo ia girando para ser embalado. Só que aí, nessa revolução, inventaram uma máquina que, quando o tubo vinha cheio, a própria máquina colocava a tampa e mandava para embalar. Precisava mais do pai do Charlie? Não precisava mais. Então, o pai do Charlie perdeu o quê? O emprego. Revolução Industrial. E isso gerou vários conflitos pelo próprio povo que perdeu seus empregos, né? Foi muito conflito pelo próprios nações que queriam cada vez mais. Eu quero estar em ascensão, então eu tenho que ter mais do que aquela. Então, mas foi essencial, foi importante para a humanidade, sim, né? Hoje nós chegamos a esse patamar. Existe ainda, continua existindo a disputa, quem manda mais, se é Japão, se é Estados Unidos, se é Rússia, né? Continuamos nessa disputa. É importante, sim, mas tem que haver um equilíbrio. Naquela época, o povo foi, como hoje, né? Foi muito desfavorecido. Só dei uma pincelada na Revolução Industrial, que vocês vão pegar essa Revolução Industrial no ensino médio, porque faz parte aqui, né? Porque essa parte das máquinas térmicas, quando foi utilizada, ela provocou também, ela veio dar início a essa Revolução Industrial. Ah, porque se eu tenho um maquinário que ele faz melhor, que ele vai me dar um tempo melhor, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse maquinário. E aí começou-se a Revolução Industrial, tá? E quando a gente fala de máquinas, né? Tipos de máquinas térmicas, né? Quais tipos de máquinas térmicas que nós temos? Nós temos várias máquinas térmicas. Por quê? Elas partem do princípio que nós podemos transformar, como eu falei, energia térmica em energia mecânica, através da expansão de vapor de água. Vamos pensar, quando eu coloco o meu fio ligado na tomada da geladeira, eu estou dando energia o quê? Elétrica. Mas para energia elétrica eu não precisei ter uma térmica? Lembra da hidrelétrica? Lembra disso? Então, eu preciso converter essa energia. Então, se eu for dar exemplo para vocês de máquinas térmicas, dentro da nossa casa nós temos a geladeira, né? É um exemplo bem utilizado. Locomotivas a vapor, que eu já tinha falado para vocês. Barcos a vapor. Motor a gasolina, não é? Aquilo que eu falei, a gente enche ele de gasolina. Se o carro tiver sem gasolina, ele vai pegar? Não, porque a gasolina é convertida para transformar, ela faz o aquecimento do motor, que transforma essa energia térmica em energia motora para fazer com que o automóvel se locomova. Olha outro exemplo. Uma turbina a vapor, que é a turbina que a gente fala da onde? Do avião, né? Ele lá também abastecido, é transformado, o combustível é transformado em energia térmica para poder passar para energia mecânica e esse motor começar a funcionar e fazer com que esse avião se locomova, tá? Então, as turbinas de avião, elas funcionam dessa forma. Motores de explosão que queimam, né? Quando a gente fala de situações de motores que eu preciso de ter queima de energia para eles funcionarem. Então, esses motores, vamos dizer assim, lá da agropecuária, aqueles maquinários que de repente precisa ter esse motor de queima, ele também é uma máquina, é um exemplo de máquina térmica, tá? Reator termonuclear. Esse reator a gente quase não vai ter contato porque ele é da usina nuclear atômica. A gente não tem esse contato, só quem trabalha com ele. Mas ele também é uma maquinária térmica, tá?
E motor de automóvel, como eu já dei exemplo, tem vários aí, tá? De exemplos de maquinária. Já vai parar aqui para não ficar tão grande e vou continuar com os próximos. Quais são os tipos de combustíveis fósseis e quais são as diferenças, tá?